Hoje nós iremos discutir sobre um tema polêmico. Polêmico porque é pouco conhecido pelos profissionais da área da saúde e por pacientes também, que é a telefisioterapia. Antes que você ache que eu estou fazendo apologia a esse tipo de serviço, ou de alguma forma eu estou denigrindo ou dificultando a atuação do fisioterapeuta, calma, deixe seus sentimentos, suas paixões de lado, deixe seus medos de lado e venha comigo discutir sobre os benefícios, os malefícios, os riscos e as barreiras para a implementação da telefisioterapia. Primeiro ponto que deve ficar muito claro é que telefisioterapia vem dentro de um conceito maior que é o de telesaúde. Telesaúde foi concebida pela utilização das tecnologias de informação e comunicação para a prestação de serviços em saúde à distância. Então, com a telesaúde, nós vencemos a barreira geográfica para que pacientes tenham acesso a uma consulta, a um diagnóstico e uma terapêutica, independente de onde ele more. Se ele mora no interior, em áreas remotas, que são distantes de centros urbanos, onde está concentrada a grande parte dos profissionais da área da saúde, então esses pacientes que moram em regiões distantes teriam acesso a um bom serviço em saúde. Então o primeiro ponto que tem que ficar claro é esse. Se você acha que a telefisioterapia vai acabar com o tratamento fisioterapêutico frente a frente com o paciente, se você acha que telefisioterapia é só ter um canal no YouTube, se você acha que todos os pacientes poderão se beneficiar com a telefisioterapia, você já está totalmente equivocado. Então por isso que eu convido aqui você a assistir esse vídeo e a gente começar a discutir, porque ainda não é uma realidade aqui no Brasil, mas já existe um movimento no mundo como um todo e nós devemos também levar em pauta essa discussão para quando chegar o momento de implementação desse serviço, nós sabermos exatamente quem são os pacientes que irão se beneficiar, quem são as pessoas capacitadas para isso, como é que o CREFITO e o COFITO vai fiscalizar, vai regulamentar esse serviço. Então o que é que a gente pode apontar de benefícios da telefisioterapia? Como eu já falei, pacientes que moram em cantos remotos, longe de grandes centros urbanos, teriam acesso a uma consulta, um diagnóstico, uma terapêutica adequada de acordo com o seu caso clínico. Nós conseguiríamos levar o serviço para as pessoas que antes não tinham esse serviço. O primeiro ponto é esse. Outro ponto que é interessante nós pensarmos é que existe a possibilidade de uma segunda opinião de um especialista. Por mais que em determinada clínica, em algum centro do SUS, tenha um fisioterapeuta generalista, dependendo do paciente, certas especialidades poderia ser acionado pelo próprio fisioterapeuta ou pelo paciente, poderia ser acionado um fisioterapeuta especialista em um determinado caso e poderia sim, junto com a sua expertise, traçar uma melhor terapêutica para esse paciente. Então teria um intermédio de um fisioterapeuta generalista que está próximo desse paciente, porque a função dele é ser generalista, ele está trabalhando na atenção primária e acaba aparecendo algum caso mais específico que precisa de um especialista para conseguir determinar adequadamente a conduta terapêutica e assim poderia ter um sistema de segunda opinião de um especialista, o que é um serviço interessante para a telefisioterapia. Uma outra possibilidade que nós podemos pensar para a telefisioterapia seria um processo de screening pré-avaliação. Então, como nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato, e muitas vezes quando nós ganhamos uma certa notoriedade na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, nós somos os primeiros profissionais a serem procurados quando um paciente tem um determinado acometimento, uma determinada lesão. E muitos desses pacientes podem ter bandeiras vermelhas, podem ter fraturas não diagnosticadas, podem ter tumores ósseos, estou só aqui exemplificando algumas bandeiras vermelhas, que a atuação do fisioterapeuta naquele primeiro momento está contraindicado. Ele deveria encaminhar esse paciente para um outro profissional, para uma conduta específica, para depois ter esse sistema de referência e contra-referência para o tratamento fisioterapêutico. Se nós tivéssemos um processo de pré-avaliação, pré-screening, antes do paciente chegar no consultório do fisioterapeuta, nós economizaríamos tempo e dinheiro do nosso paciente. Essa é uma possibilidade de serviço também. E vamos ser sinceros, quem de vocês nunca atendeu um paciente e fez um acompanhamento desse paciente à distância? Deu alta para esse paciente foi para a academia, foi para a musculação, ou você passou orientações para ele fazer em casa e você ficou dando dicas para esse paciente pelo próprio WhatsApp, pelo Facebook. O paciente falou que fez algum determinado exercício, uma determinada atividade física e sentiu dor e mandou mensagem para você e você de forma online
pelo WhatsApp, passou uma determinada conduta para o seu paciente, passou orientações do que é que ele deveria fazer, do que é que ele deveria progredir de uma semana para outra, no WhatsApp, sem ter o contato direto com esse paciente. Você está utilizando os princípios da telefisioterapia e o que isso tem de errado? Quantas vezes o paciente não manda mensagem porque acabou piorando a sintomatologia, ele pergunta se tem alguma coisa que ele pode fazer naquele momento para melhorar, antes de ir para o seu consultório, ou ele pergunta se ele consegue melhorar com o que ele está fazendo ou precisa retornar para o seu consultório. Isso você está utilizando os princípios da telefisioterapia e vejam como isso facilita bastante. O problema é que isso que nós estamos fazendo não está regulamentado, não tem uma certa fiscalização, nós não sabemos, por exemplo, o que seria negligência você não responder um WhatsApp desse, na hora que você já respondeu algum, seria uma negligência em saúde para esse paciente ou não. Então nós temos que discutir esses aspectos, porque nós estamos utilizando sim na nossa prática clínica diária esses princípios da telefisioterapia. Aqui o exemplo do WhatsApp fica muito claro isso. Mas claro, nós temos que pensar também no outro lado da moeda. Então a telefisioterapia surge com uma grande possibilidade de serviço em saúde, mas tem os malefícios disso. Então nós perdemos muito a empatia com o nosso paciente e a relação profissional-paciente. Nós sabemos que grande parte da melhora clínica do paciente se dá muitas vezes pela sociabilização que ele tem no ambiente de clínica, quando tem outros pacientes. O paciente cria uma aliança muito grande com o terapeuta, um sistema de confiança muito grande com o terapeuta, que tudo isso ajuda na melhora clínica dele, não só nos aspectos funcionais, mas nos aspectos sociais, emocionais, psicológicos do paciente. Nós temos que pensar que o paciente pode não estar fazendo aquilo que seria necessário. Então, por mais que a gente mande ele fazer um determinado exercício tantas vezes por dia, tantas vezes por semana, sem ter o acompanhamento, pode ser que o paciente não esteja fazendo isso e o sucesso terapêutico fica limitado. Claro que isso não seria um malefício, isso seria mais uma barreira. Nós teríamos que pensar em estratégias, mesmo à distância, de acompanhar a evolução clínica do paciente e, claro, deixar claro que o processo terapêutico é de responsabilidade nossa por prescrição da conduta, mas de responsabilidade do paciente para se empoderar em relação à sua terapêutica, que ele é responsável pela sua terapêutica, por fazer o que nós estamos mandando. Se ele não fizer, não tem milagre nenhum. Mas mesma coisa, se você pedir para o paciente vir para o seu consultório e ele não vier, ele não vai melhorar. E chega no final de 1, 2 meses, ele está reclamando de você, mas ele não fez a terapêutica que seria necessária. Aí, claro, nós temos algumas barreiras relacionadas atualmente à telefisioterapia que precisa de discussão. Primeiro, que a telefisioterapia não é regulamentada pelo COFIT, então você não pode prestar um serviço, um diagnóstico, uma consulta à distância. Você não pode fazer isso como fisioterapeuta no dado momento. Espero eu que nós possamos amadurecer essa discussão e mais para frente nós termos aqui algo sólido mesmo para verificar quais são os benefícios e malefícios da telefisioterapia. Nós não somos capacitados para isso. Estudando um pouco, algumas universidades da Austrália, principalmente, já capacitam os seus alunos na graduação para um atendimento à distância. Então, eles já são capacitados em tecnologias de informação e comunicação à distância do paciente. Então, provavelmente, eles já estão estudando programas, softwares, sistemas de avaliação, verificando confiabilidade de avaliações à distância e presencial. Estão aprimorando muito, com certeza, a avaliação clínica com história da doença atual, história pregressa, a tomada de decisão clínica, com certeza eles estão aprimorando muito isso, porque muito desse processo de avaliação se dá na nossa mão e a gente acaba avaliando de forma seriada durante a terapêutica até. À distância nós teríamos uma certa dificuldade para isso. E para mim, a maior barreira para a implementação da telefisioterapia no dado momento, uma dificuldade até maior que a gente vai ter em relação à regulamentação do COFIT, fiscalização do COFIT, que eu acho que isso vai se dar por um processo natural de discussão e amadurecimento desses conceitos. Como fisioterapeutas, nós tirarmos do nosso cotidiano as intervenções, a terapêutica predominantemente passiva. Então, várias das pessoas que criticam falam em relação a como é que ficaria a terapia manual, tem excelentes resultados com massagem, com liberação miofascial, como é que ficaria a parte de contato, que fisioterapia é mão, tá entendendo? O fisioterapeuta tem que colocar a mão do paciente. Claro, tem alguns casos que precisa colocar a mão no paciente. Não estou dizendo que não precisa de terapia manual, não estou dizendo que não precisa de liberação miofascial, uma resistência manual, um FNP, não. Tudo bem, tem alguns pacientes que precisam disso. Mas será que são todos os pacientes? Nós, fisioterapeutas,
eu falo aqui fisioterapeutas no Brasil, não tenho experiência com outros fisioterapeutas de fora, nós temos uma tendência a prestar muito serviço fisioterapêutico passivo. E poxa, vamos ser sinceros, vários estudos mostram, para diferentes condições clínicas, que as intervenções passivas têm menor efeito terapêutico para dor e capacidade funcional que as intervenções ativas. As intervenções onde o paciente faz o alongamento, onde o paciente faz exercício de fortalecimento, exercício aeróbico, o que é que seja. Mas as intervenções ativas acabam tendo um efeito terapêutico superior às intervenções passivas. E eu vejo muito que nós, fisioterapeutas, somos presos ao modelo de intervenção passiva. Esse, para mim, vai ser uma grande dificuldade que nós teremos. E claro, telesaúde, telefisioterapia não é para todos. Eu não estou dizendo que vai acabar a fisioterapia e todo mundo vai prestar esse serviço online. Não estou dizendo isso, pelo contrário. Eu estou dizendo que é uma possibilidade a mais, um serviço a mais que nós podemos prestar para algum perfil de paciente que assim seja necessário. De repente a gente pode imaginar quem poderia se beneficiar, como já foi falado. Pacientes que moram em áreas remotas que não têm acesso a um tratamento fisioterapêutico de maneira adequada, não têm acesso nem a uma avaliação, um diagnóstico, uma conduta terapêutica. A única forma seria online, a gente consegue fazer isso de maneira online. Orientações para pacientes que receberam alta, ou então uma diminuição de atendimentos presenciais, por mais que eles existam, mas a gente faz um acompanhamento à distância desse paciente para alguns exercícios. Aqui eu não concordo que o paciente precise ir 5 vezes por semana para o tratamento fisioterapêutico. O máximo que eu coloco são 3 vezes por semana e alguns pouquíssimos pacientes, que eu passo muitas orientações para casa e os pacientes fazem. De repente eu com um serviço desse de telefisioterapia, esse serviço que ele está esse tratamento que ele está fazendo em casa, eu conseguiria acompanhar de maneira mais adequada, que hoje em dia eu não consigo. Olha como é interessante isso. Então ela vem mais para ajudar, vem mais para somar um serviço a mais que nós podemos prestar para o nosso paciente. Então não seria para todos os pacientes, mas seria uma possibilidade para alguns pacientes. E se você está pensando que a fisioterapia vai acabar, que telefisioterapia é só botar um canal no YouTube e ponto final, e telefisioterapia é sinônimo de graduação em fisioterapia à distância, EAD, você está totalmente equivocado. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco mais. A ideia, como eu já falei aqui, é trazer um ponto para discussão e não aqui falar que isso é uma realidade, que isso vai trazer benefícios. Isso é uma tendência mundial, a gente está vendo associações de fisioterapeutas nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, se mobilizando e discutindo isso. Nós recentemente, no final de 2018, nós tivemos um editorial falando sobre a telesaúde na área de fisioterapia musculoesquelética, mostrando alguns benefícios, algumas barreiras para a implementação, mostrando até estudos, ensaios clínicos, mostrando uma boa satisfação com o paciente, um menor custo em saúde desse paciente, ou seja, se a gente diminui o custo, a gente torna o serviço mais acessível para a população em geral, o que é muito interessante com os conceitos da telefisioterapia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, podem fazer suas perguntas e nós iremos aqui semanalmente postar vídeos sobre áreas temáticas relacionadas à fisioterapia e tratamento de pacientes com alguma condição clínica no joelho.